Olá, meu nome é Fábio Ataíde, professor de Criminologia e Justiça Restaurativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estamos fazendo aqui um estudo do livro Criminologia Crítica, de Taylor, Walton e Young. Então, são pequenos vídeos, já fizemos 2, vamos ao terceiro vídeo, vou colocar depois os links para o acesso aos outros vídeos. Com relação a, dando continuidade a esse estudo, nós estamos fazendo uma abordagem basicamente para entender quais são os elementos que definem a diferença entre criminologia progressista e criminologia crítica, ou criminologia radical, ou nova criminologia. Então, o avanço da criminologia radical diz respeito o avanço em relação aos progressistas, de respeito aos novos objetos de estudo. A criminologia progressista já traz novos objetos para a reflexão criminológica, mas, no caso da criminologia radical, amplia-se muito mais, assim, muitos outros assuntos ou temas que antes não faziam parte da análise criminológica começam a integrar o campo de descoberta. É justamente com a criminologia radical que se aprofunda a psiquiatria, o movimento antimanicomial, a criminologia feminista, né, criminologia racial, antirracial, todas essas questões vão ser agora palco de discussão, né, na criminologia. Os grupos vulnerabilizados, como proteger esses grupos vulnerabilizados. Então, a princípio, pode-se pensar essa primeira fase da criminologia crítica como uma criminologia específica das classes trabalhadoras, devido ao método marxista que dá base às suas reflexões, mas não é específico para a classe trabalhadora. A criminologia crítica, ela amplia, né, inclusive, os processos de eleição desses grupos menos favorecidos, fazem parte desse objeto de investigação da criminologia crítica. Então, a criminologia crítica, ela trabalha com um conceito metodológico que é o de falsa consciência. Então, enquanto os criminólogos conservadores não questionam o ordenamento jurídico, os criminólogos radicais vão entender que existe uma falsa consciência do cidadão para com a ordem jurídica. E não há uma compreensão de que essa ordem jurídica, na verdade, ela estaria funcionando em benefício das classes dominantes. Dentre esses novos objetos que aparecem, será bem evidente a crítica ao sistema de controle, a crítica à prisão, a crítica à polícia e a necessidade de reformas profundas. E é importante isso porque justamente nesse aspecto em que os criminólogos progressistas vão se diferenciar dos criminólogos radicais. Os criminólogos progressistas, eles vão apresentar uma série de propostas de reformas e de atualização do sistema legal, do sistema jurídico como um todo, mas eles não se propõem a resolver as contradições desse sistema. E, justamente por isso, que os criminólogos radicais vão se propor a fazer reformas mais profundas e voltado ao objetivo de romper a estrutura legal montada em favor das classes dominantes. Esse rompimento de paradigma radicalizado implicará em uma reforma profunda que atingirá, segundo defendem os criminólogos críticos, atingirá ou deve atingir o próprio sistema capitalista. Enquanto os criminólogos progressistas defendem reformas gerais do sistema, mas legitimando o sistema,
Os criminólogos radicais vão propor a transformação do sistema como um todo. E vão propor isso pelo rompimento da neutralidade e estabelecimento de uma praxis, de uma prática consciente, uma prática consciente para a superação do estado de coisas. Então, tomando como referencial isso, os criminólogos progressistas, eles vão simplesmente defender reformas no sistema legal, então estabelecer garantias, alterações das regras para prisão. É justamente nesse período dos anos 60, 70, em que serão testados vários institutos, suspensão condicional da pena, livramento condicional, prisões albergues, tudo isso foi de grande influência, inclusive na legislação brasileira, especialmente quando ela era a elaboração de nossa lei de execução penal. As políticas posteriormente, as políticas de alternativas, todas essas questões são realmente resultado de influências do reformismo das teorias criminológicas progressistas. Mas os teóricos radicais, que são a dissidência desses progressistas, eles ampliam o aprofundamento da crítica, e eles não vão defender apenas reforma do sistema, mas transformação do sistema. Então, enquanto os progressistas estão buscando melhora, falar em aperfeiçoamento da prisão, os radicais estão falando em abolicionismo. Os radicais irão estabelecer um marco teórico que, naqueles anos, será motivo para se desenvolver a justiça, o paradigma da justiça restaurativa. Então, eles vão falar em organização, em mecanismo de organização das classes oprimidas, radicalizar profundamente a compreensão do criminoso como alguém que também é vítima do sistema, né? E entender que não adianta simplesmente aplicar as leis ou melhorar as leis, porque a contradição, ela faz parte do sistema, e esse sistema, toda vez que você reforma essas leis, você não consegue resolver os problemas resultantes dessa contradição do sistema que funciona apenas para as classes dominantes. É possível reformar o homem? Bem, os criminólogos progressistas e suas pretensões de reforma, eles ainda defendem que é possível reformar o homem, mas os criminólogos radicais, eles não se propõem a reformar o homem. Veja que, como eu já falei em outro momento, esses criminólogos radicais, eles entendem que o fenômeno crime não é exclusivo de uma faixa ou de uma camada da população atávica ou patológica ou anormal. Qualquer um está sujeito a cometer crimes, não a cometer os mesmos crimes, mas crimes. Então, os criminólogos progressistas, eles já fazem uma crítica quando propõem a reforma do sistema, do ordenamento, das leis, dos manicômios, das prisões. Eles, de alguma forma, já fazem uma crítica ao direito penal, ao positivismo criminológico, eles se opõem ao conservadorismo criminológico, mas eles não entendem ainda, como fazem os radicais, que o direito penal seria utilizado em benefício, eles não entendem ou não defendem que o direito penal é utilizado em favor das classes dominantes. Qual a finalidade da pena, então, para os progressistas vão defender que a finalidade da pena seria ressocializar. Ou seja, ainda seria possível estabelecer reformas penais com a finalidade de fazer com que a diminuição da reincidência, reiteração de práticas aconteça. No entanto, os criminosos radicais vão entender que a pena ela possui
fins ocultos, não declarados. E não há como se sustentar as reformas penais mantendo o próprio sistema punitivo ou a lógica do sistema punitivo. Por quê? Embora os criminólogos progressistas não sejam tão claros em assumir essas contradições do sistema, os criminólogos radicais vão dizer que, na verdade, deve haver uma criminologia de libertação das classes oprimidas. E essa criminologia deve ser abolicionista. Essa é a radicalização. Então, a radicalização para os grupos, as agências das classes dominantes que criam as leis, e essas leis apenas penalizam as classes menos favorecidas. E a criminologia deve voltar-se à libertação dessas classes menos favorecidas. A criminologia progressista, ela defende um reformismo infinito, porque é de constante mudanças, e como ela não enfrenta as questões estruturais da contradição do sistema jurídico, essas reformas são infinitas, já que não conseguem resolver as causas estruturais centrais do sistema legal. E justamente por isso, os criminólogos radicais vão entender que é preciso, sim, romper a neutralidade, garantir uma igualdade material e estabelecer novas bases fundantes, novas bases fundantes para, se finalmente, vamos dizer, finalmente, as reformas sejam efetivadas como transformação e superação das contradições do sistema legal. A criminologia radical, ela estabelece um ponto de vista a partir das classes oprimidas, vulnerabilizadas e que estão vivenciando a realidade de desequilíbrio de poder. É isso. Obrigado por hoje.